Existem muitas pessoas que têm dificuldade de se conectar com Deus. Eu digo isso em oração. Quando querem falar com Deus, querem orar, não sabem o que vai falar, não se concentram. Parece que quando vai falar com Deus, vem um monte de pensamento na mente. E essa não consegue se conectar com Deus. Vamos falar sobre o poder da oração, vamos falar sobre como se conectar com Deus. E é claro, a sua presença aqui é um prazer, é fundamental para que nós possamos aprender juntos sobre oração, tá bom? Bem-vindo ao Devocional, eu sou o pastor Newton Soares e é um prazer ter a sua presença, ok? Eu sei que quando nós falamos de oração, cada pessoa tem a sua maneira de expressar a sua conversa com Deus, não é assim? Mas nós queremos hoje, de maneira bem didática, deixar alguns pontos aqui que vai te ajudar em relação à oração. Principalmente quando você está passando um momento de aflição, de angústia, e você sabe que ninguém pode te ajudar, a não ser o poder de Deus. Então, a oração ela é fundamental, porque somente Deus tem capacidade de nos ajudar em meio a tantas guerras, tantas lutas, né, tantas angústias que nós passamos no mundo que vivemos. Agora, de que maneira podemos orar? De que maneira podemos falar com Deus? Por que as pessoas têm dificuldade de se concentrar, de se conectar com Deus? Vivemos numa sociedade em que a vida tem sido muito corrida, não é assim? Você já acorda com mil coisas para fazer. É tudo muito rápido. O relógio tem sido assim um parceiro de muita gente. Tudo é ali registrado, né? Ninguém vive hoje de maneira tranquila, está sempre olhando o relógio. Você já reparou? A nossa vida ela é controlada pelas horas. E nessa correria, e muitas vezes não temos condições de parar, e quando paramos, a nossa mente, ela não para. Como eu vou parar e deixar a minha mente em condição de falar com Deus? Bom, em primeiro lugar que você precisa entender que quando nós falamos com Deus a nossa necessidade, Ele já conhece. A primeira coisa, Deus conhece a nossa necessidade. Então você não precisa falar bonito, você não precisa ter longas orações, não. Você precisa ir direto ao ponto, porque Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece a minha necessidade. A primeira coisa que você precisa entender, Deus conhece as minhas dificuldades. Segundo lugar, para você falar com Deus, você tem que estar no lugar que você imagina ser um lugar tranquilo, isolado, um lugar de plena paz, para que você consiga se conectar com o Pai Celestial. De maneira nenhuma você vai conseguir uma conexão com Deus se o seu ambiente que o cerca é gritaria, é música, não tem como se concentrar, ok? Agora, em terceiro lugar, que também é muito importante você entender, você precisa esvaziar-se de si mesmo. A sua mente precisa esvaziar, está vazia para poder você falar com Deus e Deus falar com você. Porque a oração é um diálogo, não é um monólogo, onde você fala, fala, fala e só você fala. Não, a oração é um diálogo, você fala e Deus responde para você. Mas como assim, pastor? Deixa eu ler um texto aqui que você vai entender o que eu estou falando. Em 1 Samuel, capítulo 1, conta a história de Ana. Ana é uma mulher que vivia muito aflita, casada com Eucana. Eucana tinha ela como esposa e tinha também Penina. Só que Ana não conseguia gerar filhos. Mas Ana era uma boa mulher, uma serva de Deus, uma mulher de Israel. Só que Penina ficava todo o tempo zombando de Ana, porque Ana não podia dar filhos, enfim. E todo ano, já era tradição, Eucana, o esposo, pegava Ana
e pegava Penina e subia ao templo para sacrificar ao Senhor. Só que dessa feita, Ana, quando ela entrou no templo, ela entrou de maneira diferente. Ana foi falar com Deus. Agora preste atenção. Como que Ana foi falar com Deus? Capítulo 1, versículo 9 em diante, diz assim: Então Ana se levantou, depois de comer e beber em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, eu darei-lhes para todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Eli era o sacerdote. Já bem, Ana estava no templo, ela começou a orar, começou a chorar. O sacerdote, olhando Ana, pensou que ela estava embriagada. Segundo o texto, vamos seguir o texto aqui. E sucedeu que, perseverando ela em oração, Eli, o sacerdote, observou e falou. Porque Ana, no seu coração, falava. Ana não falava, ela não movia os lábios. Ela orava apenas dentro dela, com a alma. E disse-lhe Eli: Até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Veja bem, todo ano Ana subia ao templo para sacrificar. Ana orava todo ano Ana orava, todos os anos. E talvez seja essa a sua pergunta. Pastor, eu tenho orado sempre por uma causa, sempre eu oro, mas até agora não aconteceu. Bom, só que dessa feita, Ana orou diferente. Ela não orou por orar, ela derramou a sua alma, o seu espírito. Ela esqueceu que estava no templo, foi só ela e Deus. Quando você tem essa conexão, onde você esquece de tudo, a sua mente está vazia, só você e Deus. Quando há essa conexão perfeita, o poder de Deus desce sobre a sua vida. Porque há uma conexão, há um diálogo, há uma certeza na oração. E Ana, quando se levantou, saiu dali convicta que Deus tinha ouvido a oração dela e iria responder a oração dela. E logo depois Ana engravidou e nasceu Samuel, o profeta de Israel. O que eu quero falar para você? A oração é a única forma que temos de estreitar o nosso relacionamento com Deus. A oração é tão especial que quando você tem o ambiente que é propício, você atrai a presença de Deus. E se você olhar o capítulo de Mateus, capítulo 6, versículo 6, vai falar um modelo de oração. Vai falar o seguinte: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, o seu pai que está em secreto vai ver tudo e vai te atender. Ou seja, ele está colocando um modelo de oração, não é exatamente aquela oração, onde você foi para o quarto. Ana não estava no quarto, Ana estava no templo. O que eu quero falar para você, independentemente do ambiente que você esteja, você precisa estar conectado com o céu. É isso que eu quero falar com você. Você pode estar no seu quarto, você pode estar no seu trabalho, você pode estar em qualquer ambiente, mas se naquele ambiente você separar aquele ambiente em santidade, você falar com Deus, mas de que maneira? Abrir o seu coração, abrir a sua alma, se derramar sem reservas na mão do Senhor. O problema é que muita gente ora, mas não se deixa derramar na presença de Deus.
é uma oração muito superficial, sem se aprofundar. E você de repente pergunta, mas pastor, como é que eu faço isso? Bom, em primeiro lugar, você precisa entender que Deus já conhece as suas necessidades, ok? Fica mais fácil, né? E segundo, quando você for falar com Deus, vai sem reservas. O que eu quero dizer? Mostra quem você é de verdade. Se lança totalmente para Ele. Se joga como um filho se joga nos braços de um pai. Senhor, eu estou aqui porque eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sei que eu tenho vacilado. Você fala a verdade. Você não tem que enfeitar a oração. Você está entendendo? E toma cuidado com os pensamentos. Quando você for orar, cuidado com o pensamento. Limpa a sua mente. A sua mente precisa estar vazia, sem nenhum pensamento, a não ser o trono de Deus. E eu tenho certeza, assim como Ana alcançou o favor do Senhor, você irá alcançar também. Você tem orado muitas vezes, mas uma oração que não tem chegado ao trono de Deus. Uma oração muito vazia, uma oração muito rasa, não é verdade? Eu quero desafiar você a ter uma oração de total intimidade com Deus, onde você vai derramar a sua alma, derramar sem reservas, colocar a sua vida totalmente na mão de Deus. Aí sim eu falo para você que você precisa estar sozinho nesse ambiente, sozinho, sem pensamentos, pensar em nada, mente vazia, e buscando a Deus. Eu tenho certeza que você vai encontrar o favor de Deus. Recapitulando, primeiro, a sua mente tem que estar vazia. Segundo, Deus conhece as suas necessidades, não precisa falar muito. Terceiro, se derrama, se abre por completo, não guarda nada, fala para Deus tudo, tudo, chore na presença dEle, e eu tenho certeza que Ele vai te abençoar, tá bom? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero sim a sua inscrição no canal. Se você for possível, deixa um like, comenta aí, fala um pouquinho da sua intimidade com Deus. Eu quero orar por você, tá bom? Deus abençoe a sua vida, forte abraço, até o nosso próximo encontro.